Meus irmãos, na semana passada que nós iríamos trabalhar durante esses dias no livro de Marcos, ou de Marcos, não, Lucas, né? Lucas, onde a gente estava estudando Lucas. E eu tenho estudado o livro, mas nada me preencheu o coração, irmãos, para falar nessa quarta-feira. E essa palavra que nós vamos abordar, apesar de extremamente simples, mas é o que veio ao nosso coração. Creio que é o Senhor nos direcionando aqui. Nós lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 7. Eu vou reler aqui rapidamente e depois nós vamos discutir aqui alguns assuntos. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, ou não consegues, ou não praticas isso, né? Sofrer os maus. E colocaste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Nós não vamos abordar escatologia nessa noite, apesar de eu ter algumas solicitações dos irmãos para a gente voltar a esse tema, né? Tratar novamente escatologia, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o prenúncio do fim, né? A gente está vendo os sinais se cumprindo com a velocidade, com a ferocidade incrível. E, permitindo Deus, um pouquinho mais para frente a gente volta a esse assunto escatologia. Vamos ver se a gente traz algumas novidades bíblicas para os irmãos dentro desse aspecto. Irmãos, a palavra que eu tenho hoje é mais uma palavra de reflexão mesmo, reflexão pastoral para nós. O Senhor, usando João, traz essa revelação para que fosse escrita a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, irmãos, não era uma igreja, vamos dizer assim, uma igreja pequena, uma igreja modesta. A igreja de Éfeso se tornou uma das igrejas mais influentes, vamos dizer assim, daquele tempo. A gente conhece um pouquinho, os irmãos que estudam a Bíblia, os irmãos sabem que a igreja de Éfeso, ela foi formada pela ação ministerial missionária do apóstolo Paulo. Então, uma das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa a ensinar o povo de Éfeso, foi o próprio apóstolo Paulo. E a igreja de Éfeso tem no seu bojo, irmãos, alguns pastores, um bíblico, um que a Bíblia diz que ele foi pastor lá, né? A Bíblia confirma isso, e outro a tradição diz. E olha só para os irmãos terem uma ideia: além de Paulo ser seu fundador, pega um cadinho d'água lá, Vinícius, para manter a garganta molhada, porque aí fica mais fácil de vencer a tosse. Não tem problema não, faz parte, mas quando a gente fica doente é assim mesmo, mas uma aguinha ajuda para pelo menos manter a garganta lubrificada, senão fica raspando, né? Dói muito. Eu sei que às vezes me dá isso também. Irmãos, além de Paulo ter sido o fundador daquela igreja, aquele que trabalhou na formação, nas bases da igreja de Éfeso, portanto a gente já pode concluir que a igreja de Éfeso tinha uma forte base teológica, porque Paulo sempre teve uma preocupação ministerial muito grande com a exposição da palavra, né? Com a exposição da palavra estudada, meditada, aquela palavra buscada, né? Com muito zelo, com muito cuidado. Mas além de Paulo, quem mais foi pastor lá? Timóteo, filho na fé de Paulo, né? Também foi pastor naquela igreja. E Timóteo é uma grande personagem bíblica do Novo Testamento. A gente conhece
lendo a Bíblia, um pouquinho da sua história. Timóteo foi um grande homem de Deus, né? E a tradição também, irmãos, acredita que além de Paulo, além de Timóteo, também foi pastor naquela igreja, nada mais, nada menos do que o próprio apóstolo João. João, é o famoso homem de Deus, o apóstolo do amor, aquele que trouxe tantas revelações registradas na Bíblia Sagrada, inclusive o próprio livro do Apocalipse. Então, irmãos, a igreja de Éfeso se tornou uma igreja expoente, uma igreja conhecida, uma igreja influente, uma igreja que era referência para outros trabalhos, para outras igrejas, para o trabalho missionário, obrigado, Senhor Deus, e assim por diante. E como uma igreja, irmãos, bem estruturada, escuta só que mistério, uma igreja bem estruturada na palavra, uma igreja que teve grandes líderes espirituais, homens comprometidos com a verdade de Deus. Essa igreja, ela atrai a atenção do Senhor Jesus, e o Senhor, versículo 2, ele diz: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, sei a tua paciência. O Senhor inicia a sua conversa com o anjo da igreja que estava em Éfeso, através dessa revelação passada a João, trazendo aqui alguns reconhecimentos. O Senhor está dizendo: olha, eu sei, eu reconheço o teu trabalho, eu reconheço a tua obra, reconheço a tua paciência, sei que você não pode sofrer os maus. Aqui, quando a Bíblia diz que a igreja de Éfeso, ou o anjo da igreja, se direcionando ao anjo, estava falando da qualidade da igreja, ok, irmãos? Quando a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus disse, e que não pode sofrer os maus, não estava falando de incapacidade, tá? Não, estava falando de justamente uma capacidade, é justamente o oposto. Dá essa impressão que Jesus estava falando: você não aguenta sofrer os maus, você não pode sofrer os maus, você não tem capacidade para tolerar ou viver essa situação. Mas o que o Senhor estava dizendo é o seguinte: você não suporta, no sentido de você não concorda. Se alguma coisa está errada, se alguma coisa é ruim, se alguém é mau, você não suporta isso. Você não, como a gente costuma dizer hoje em dia, né, você não passa pano para essas situações, você trata da maneira que tem que ser tratado. E o Senhor sabia disso, e o Senhor ainda reconhece outra coisa: você fez uma coisa, a igreja de Éfeso, você colocou a prova os que dizem ser. É interessante isso, eu nem vou entrar nesse mérito aqui, irmãos, para não arrumar muita crítica depois aí na internet, né? Mas olha só o que a Bíblia está falando aqui. Você colocou a prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu tiveste discernimento, você entendeu que eles são mentirosos. Enfim, a igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja que tinha base teológica, uma igreja que tinha obra, que tinha trabalho, que tinha paciência, sinal que vencia as provações, né? Porque eu sempre gosto de dizer, como é que se alcança paciência? Vencendo tribulação, não é isso que a Bíblia diz lá em Romanos, né? Mas a provação vai operar aqui a paciência e assim por diante, né? Mas vamos lá. Essa igreja tinha tudo isso, e aqui no versículo 3, o Senhor ainda acrescenta: você sofreu, tem paciência, você trabalhou pelo meu nome e não se cansou. A igreja de Éfeso, irmãos, não tinha, a exemplo de outras situações, se cansado espiritualmente, no sentido de se entregar ao cansaço, e o cansaço todos enfrentam. Irmãos, todos nós enfrentamos o cansaço, a fadiga espiritual, mais cedo ou mais tarde na nossa vida. Isso não será apenas uma vez, muitas vezes nós vamos sentir isso. Só que tem uma coisa: a gente pode se entregar a esse cansaço entregando os pontos, como muita gente tem feito, principalmente nesse tempo de tanta tenebrosidade do mundo espiritual. Tanta gente que está entregando os pontos, irmãos. Pastores que não querem mais dirigir trabalho. E eu penso que isso não passa pela minha cabeça também, irmãos. Às vezes passa: meu Deus, como seria bom, meu Senhor, sabe, só congregar, tocar lá na banda, na orquestra, voltar para casa tranquilo, ir lá no lanche, lá na pizzaria, quando tem dinheiro. Quando não tem, Jesus prepara alguém, é só orar, mas Deus manda mesmo. Agora, seria muito bom, mas daí eu penso: espera aí, irmão, mas a Bíblia diz assim, o vosso descanso não será aqui. O Senhor não nos chamou para ficar de braços cruzados. O Senhor nos chamou para atividade, para chegar junto, para fazer a obra, para arregaçar as mangas, para ir para cima.
sabendo que todos que fazem a obra de Deus enfrentam a fadiga espiritual, porque há grande oposição no mundo espiritual. Irmãos, muita gente parece que não entende isso, não consegue compreender e enxergar essa verdade. Nós estamos falando de Jesus, vindo aos cultos, oração de madrugada, jejuns, estudo da palavra, escola dominical, culto de ensino, culto na sexta, trabalhos diversos, evangelizando, falando de Jesus para alguém, dando testemunho. E às vezes a gente não entende por que certas coisas acontecem. Acontecem porque o mundo espiritual faz oposição. E se ele não pode gritar no teu ouvido, sabe o que o mundo espiritual vai fazer? Vai fazer de tudo quanto é jeito para você simplesmente falar: não aguento mais. Estou cansado, vou jogar tudo para cima, vou parar e vou desistir desse negócio. Eu quero viver um evangelho que dê para curtir, só isso. Só para ficar de boa, né? Irmãos, como seria bom se o pastor, por exemplo, chegasse para mim e falasse assim: Pastor Marcos Pinto, você não vai dirigir mais igreja, agora eu vou te nomear aqui para você pregar no nosso campo, para cima e para baixo. Eu ia falar, muito de mistério, né? Ia dar glória a Deus, porque imagina, irmão, só pregar. Você vai, prega, vaza, vai para casa, você não quer saber de nada. Você não sabe, você não tem que ouvir reclamação de irmão, você não tem que saber de problemas da igreja, você não tem que saber de A de B que fala mal da igreja ou de você. Vai, prega a palavra e vai embora para casa. Seria maravilhoso, mas o Senhor não me chamou para isso. O Senhor me chamou para ficar na linha de frente, encarando, assim como você que está aqui nessa noite. E eu vou te dizer uma coisa, crente: você só está aqui nessa noite porque você é linha de frente. Se você não fosse linha de frente, você estava em casa assistindo alguma coisinha lá na televisão, sei lá, assim, YouTube, Netflix, novelinha da Globo, sei lá o que. Mas você só está aqui, isso, vai lá que a criança está batendo em alguma coisa. Você só está aqui porque você é a linha de frente. Eu queria que você dissesse para essa pessoa, todo mundo profetiza, diga assim: você é linha de frente. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Gravou aí. Perfeitamente. Se enfrentar o mundo espiritual sem o embasamento da palavra, vai parar. Irmãos, eu vi um vídeo hoje que eu fiquei até certo ponto chocado. Chocado assim, né? O mundo, esse tempo de hoje está muito esquisito. Mas olha só o que eu vi. Um grupo de jovens recebeu, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eu achei bastante interessante. Se for verdade, é um absurdo. Porque nem tudo que você vê na internet você pode acreditar, né? A grande verdade é essa. Mas esses jovens, membros de uma igreja pentecostal, em alguma região do Brasil, que eu não vou citar por questão de vigilância, eles ouviram uma denúncia que o pastor da igreja estava tendo algumas atitudes estranhas, né? E eles, passando o horário do culto, foram até serviço de vídeo, alguém viu? Foram até esse templo, já um tanto tarde da noite. Chegaram no templo, tudo apagado, mas uma luz estranha lá dentro. Quando eles empurraram a porta, 2 carreiras de vela, irmão, até no altar, a cruz invertida lá na frente, e o pastor olhando de soslaio lá do canto da igreja, possuído por um trem lá. Pastor, por que você está falando isso? Irmãos, porque esse é o templo, é o que eu estou falando. E aí a legenda da matéria lá é: pastor se transforma em satanista. Daniel, acho que é você de novo. Para entregar, Charles. É só receber agora. A legenda é: pastor transforma templo em templo satânico e se transforma em satanista. Não sei até que ponto é verdade. Mas por que eu estou falando isso? Irmãos, porque a gente vê gente que um dia está profetizando, no outro está desviado. Eu vi um grande missionário lá em São Paulo, que revelava, expulsava todo quanto é demônio, mas pouca base bíblica, que o final dele foi catastrófico, irmãos. Porque é isso que o irmão Carlos está falando. Se não houver embasamento na palavra, o cansaço vai bater, você não vai aguentar. Então, por isso que é importante sempre embasar-se na palavra de Deus. Agora, voltando à igreja de Éfeso, era uma igreja forte, tinha tudo isso daqui. O Senhor primeiro reconhece todo esse esforço. Era uma igreja que não tinha parado, irmãos. Olha aqui: e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes.
Ou seja, você não se entregou à fadiga, você não parou, continua trabalhando. Uma igreja ativa. Escuta aí, crente. Éfeso era uma igreja ativa durante essa revelação no livro de Apocalipse. Mas olha o que o Senhor diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando a gente lê a frase, ou lê essa frase, e a gente escuta essa expressão, primeiro amor, irmãos, principalmente para nós que somos aficionados por estudar a palavra, por descobrir segredos contidos no texto bíblico, tal, a gente já fica querendo descobrir alguma coisa nova, alguma coisa diferente e tal. E eu confesso aos irmãos que hoje, durante o dia, tomei alguns tempos lá do meu trabalho, pesquisando, fuçando na internet, caçando alguma coisa, usando os recursos que a gente tem, mas não achei nada diferente, nada novo, nada além daquilo que nós já sabemos. O que quer dizer o primeiro amor? Todo mundo sabe, mas eu vou abrir essa oportunidade a vocês, para vocês falarem um pouquinho, para não ficarem com sono. Vamos lá. O que é o primeiro amor, irmãos? O que vocês entendem por primeiro amor? É o ânimo para fazer a obra de Deus, o gás para fazer a obra de Deus. Ânimo, gás para fazer a obra. Ok, o que mais? Quando a gente começa o evangelho, com aquela sede, depois... Muito bem, irmãos. O primeiro amor, a irmã Lourdes se aproximou mais ainda, bem mais da resposta que eu desejava ouvir aqui. Irmãos, o primeiro amor é aquele que a gente tem quando a gente está descobrindo as coisas. Por exemplo, irmãos, vamos e convenhamos, quando é que dois jovens, quando se enamoram, eles demonstram mais carinho e apreço um pelo outro? É no começo do relacionamento ou depois de 50 anos de casado? Aparentemente no começo, porque você não consegue ficar sem ver a pessoa, né? Isso, mas depois que o amor prevalece e amadurece, isso volta ao relacionamento, tá, irmão? Eu não consigo ficar um dia sem ver a minha preciosa que está ali, né? Eu admiro profundamente minha esposa, e ela do mesmo jeito. Olha aí, olha que declaração bonita do irmão Carlos, aquela, aí, Maica. Ele falou que não vê a hora das 5 horas só para vir para casa para ver a senhora. Eita glória. Oi? Fala aí, Tiaguinho. O primeiro amor que ia implementar, se possível, é quando nós entendemos que o amor é uma atitude, amor é um sentimento, amor é uma atitude. Você conhece as falhas e você escolhe continuar amando. Mas você aprende a controlar e manter a paixão que tem. Excelente, muito bem, Tiaguinho. Excelente definição. Excelente. Irmãos, e trazendo todas essas palavras, fechando com o que o Tiaguinho trouxe para nós, o que a gente pode dizer? A igreja de Éfeso tinha base, tinha estrutura, tinha trabalho, tinha obra, tinha paciência. Era uma igreja que fazia o que era certo, uma igreja que ainda continuava ativa, mas o Senhor olha para ela e não percebe mais o primeiro amor. É uma igreja que estava fazendo, porque quando o amor desaparece, irmãos, a gente faz as coisas pelo costume, a gente faz as coisas às vezes por obrigação, às vezes a gente faz as coisas porque fomos condicionados a fazer. Existe um pensamento aí, que eu não sei se existe realmente comprovação científica, que diz o seguinte: se você fizer durante 25 dias alguma coisa, repetidamente durante 25 dias, isso vai se tornar um hábito, e você vai continuar fazendo. Eu já tentei algumas coisas, 25, 30, 40, mas se eu não me esforço, esqueço e paro tudo de novo. Mas tem coisas que de fato a gente acaba se acostumando e vira hábito, né? E assim por diante. Enfim, vamos nem questionar. Mas, quando o primeiro amor desaparece, muito do que se faz de forma mecânica. E isso incomoda o Senhor Jesus, irmãos. Jesus pode estar vendo tudo na nossa vida, na minha e na sua vida, embasamento, estrutura, etc, trabalho, ação, discernimento, autoridade ministerial, mas se o Senhor olhar e não ver o que? O primeiro amor, aquele amor que muito bem diz Tiago, nos faz manter, como é que é, Tiago? Manter a paixão viva, né? Aquela paixão que quer estar junto o tempo todo, quer agradar, e quer abraçar, e quer estar perto, aquele negócio todo. Irmãos, porque muitos de nós começamos assim.
Eu me lembro de quando, e olha só, eu sempre estive dentro da igreja, irmãos. Eu nasci com os meus pais sendo crentes. Quando aceitei Jesus, na minha infância ainda, aceitei Jesus daquele jeito, né? Por ir, todo culto estava lá, a palavra foi entrando, mas eu fui crescendo e a minha cabeça, principalmente quando eu me tornei jovem, ficou daquele jeito, né? Influência inclusive dentro da própria igreja. Muitas vezes misericórdia, eu só não fui para o mundo por influência de jovens da igreja, inclusive alguns parentes, porque Jesus começou a ser formado dentro de mim, né? Só que no meio daquilo tudo, irmãos, eu me lembro que um dia nós estávamos numa viagem só de jovens crentes. Os nossos líderes foram dormir depois do congresso na cidade do interior lá em Minas, e aquela molecada saiu. Eu era bem novinho ainda, acho que eu tinha o quê? uns 15 ou 16 anos, acho que nem 16 eu tinha na época, não lembro, mas por aí. Aquela molecada saiu, irmãos, e aquela molecada tudo desviada, irmão. Tudo desviado. Não é para escandalizar não, mas olha só como Deus trabalha. Aquela noite, aquela meninada tomou cachaça, falou um monte de impropérios, porque estava divertido, porque não podia falar normalmente, né? Mas agora os líderes não estavam ali, e aquela molecada, e eu lá no meio, sentindo uma vergonha, porque eu não era daquele convívio, né? Irmãos, e aquela noite rolou de tudo quanto é coisa meio daqueles jovens, bebida, até que alguém apareceu com um maço de cigarro. Acenderam o cigarro e foram passando de mão em mão. Esse cigarro chegou na minha mão, eu lembro que eu peguei na minha mão assim, e aí Marcão, vai lá Marcão, dá um traguinho aí. A hora que eu trouxe, eu ouvi dentro de mim, não. Irmãos, aquela voz dentro do meu coração me impactou, e eu falei, não, isso eu não vou fazer, gente. Ali o Senhor começou a me separar daquela meninada, me separar daquela situação, e me chamar para uma realidade que foi entrando, assumindo meu coração. E eu digo a vocês, quando, irmãos, aquela realidade espiritual entrou dentro do meu coração, nada daquilo deixou, tudo aquilo lá deixou de ser interessante para mim. E tudo que eu queria era estar na igreja. Eu queria estar na igreja, queria estar no culto, queria tocar, queria participar, queria aprender, queria falar, queria orar e tal. E o Senhor foi enchendo. Daqui a pouco Jesus me batiza com o Espírito Santo, me leva para outra congregação lá, me batiza com o Espírito Santo, me coloca para liderar jovens, e nunca mais eu parei, irmãos. Só que muitas vezes eu também precisei ouvir o Senhor falar assim, Marcos, volta ao primeiro amor. Faça as coisas não pela mecânica, não porque você é ministro, faça porque você me ama, Marcos. Aleluia. Irmãos, guarda essa palavra. Tomem cuidado para não receber essa repreensão do nosso Rei, do nosso Senhor, dizendo: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E todos nós vamos enfrentar isso. Todos nós. Não tem esse negócio, eu sou perfeito. Irmãos, não tem. Todos nós enfrentamos isso. Todos nós muitas vezes deixamos de vigiar e perdemos esse relacionamento. E o que o Senhor quer? O Senhor quer essa proximidade comigo e contigo. Ele quer essa proximidade. Quando você deseja estar perto dele, olha o que a Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Não é isso que a palavra diz? Achegai-vos e eu me achegarei. Achegai-vos. Se a gente dá um passo em direção ao Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui, o Senhor dá 10 em sua direção, dizendo: eu também estou aqui. O Senhor quer esse relacionamento com o seu povo, com a sua igreja, com os seus ministros, com os cantores, com os pregadores, com os pastores, com os líderes, com os ensinadores, com os missionários, com os evangelistas. Mas muitos estão fazendo simplesmente porque se acostumaram. Não, o Senhor está dizendo: lembra-te de onde caíste. Cair aí, irmão, não significa necessariamente cair em pecado. Significa o seguinte: cair em uma situação em que você não percebeu que o primeiro amor desapareceu da sua vida, e você não está mantendo mais aquela, como disse o Tiago, aquela paixão juntamente com o amor amadurecido. Não deixar que vire uma rotina. Não deixar que vire uma rotina. Porque, irmãos, quando nós... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que eu estou dizendo que vocês são linha de frente, irmãos? Culto de quarta-feira é o culto mais combatido, junto com a escola dominical,
é um dos trabalhos mais combatidos que tem, não é só no Jardim Rodrigo, é em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque o diabo não quer que você se aprofunde na palavra. Mas vamos lá, quanto tempo tem? 10 minutos. Meu Jesus. Lembra-te de onde caíste. Lembra onde foi que você quebrou esse vínculo e que dificulta o teu relacionamento com o Senhor. Arrepende-te. Eu vou perguntar aqui para as irmãs. Irmãs, o que quer dizer arrepender? De algo que fez. Oi? De alguma coisa. Sim, mas o que é se arrepender? Se arrepender é ajoelhar e pedir perdão, não é? Se ajoelhar e pedir perdão. A consequência do arrependimento será essa, Manu. Boa resposta. Mas aí, vai falar, Marcelene. Marcelene Não vai cometer mais. Se se arrependeu, não vai cometer mais o mesmo erro. chegou mais perto. Eu vou passar agora para os varões ali, do Tiago, Andressa, até a irmã Graça, o Samuel e o Lu. O que quer dizer arrepender? Tem uma palavra um pouco pesada, mas acho que, para mim, quando eu me arrependo da atitude que eu tomei, eu sinto nojo daquilo que eu fiz. Bacana, melhorou. Tá chegando. Tá chegando, pode falar, Vinícius. Arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de mente. Quando você se arrepende, você muda de mente. Você fazia, você não faz mais. Pega essa massinha. Oi? Pega essa massinha. Fala, Lu. Tudo bem. O Vinícius respondeu bem. Irmãos, é justamente isso. A palavra arrependimento, eu já falei aqui inúmeras vezes. Quando me calma, eu já falei isso 300 mil vezes. A palavra arrependimento não quer dizer choro compulsivo, tá, irmão? Meu Deus do céu, oh meu Deus. Judas fez isso. Outras pessoas na Bíblia fizeram isso, mas não tiveram justamente o quê? Mudança de mente. Ai, meu Deus do céu, daqui a pouco eu faço. Não, tá? Arrependimento quer dizer, arrepender-se quer dizer mudar de mente, mudar de conceito. É tipo isso aqui, irmãos. Alguém enche esse copo aqui de uísque, por exemplo, e coloca aqui para mim. Aí eu pego e tomo um gole. Opa, pera aí, isso não serve para mim. Pode tirar isso daqui que eu não vou tomar. O que isso quer dizer? A minha mente mudou. Vocês estão entendendo isso, irmão? Mudou. E eu digo, não. Mas quando não muda, não vou dar só mais uma experimentar. Tem que virar a chave. Oi? Tem que virar a chave. Tem que virar a chave. Mas tem gente que vira o copo. Todo dia. Todo dia. É claro que a gente está usando um exemplo muito simplório, irmão, mas a grande verdade é essa, tá? O que é arrependimento? Mudança de mente. Se a tua mente não mudou, se você deixa de fazer alguma coisa simplesmente que alguém disse, mas você não acredita que aquilo de fato é errado, você vai cometer de novo. Lá para frente vai cair de novo. Mas se a sua mente muda, o Tiago falou algo importante ali. Eu começo a sentir aversão por aqui. Peraí, isso não serve para mim, gente. Não me faz bem. Não quero mais trem, não. Deus o livre guarda. E assim pronto. Aí o arrependimento vai produzir a conversão, que é a mudança de direção. Tá? Converter quer dizer o quê? Mudar de direção. Mudou a sua mente, então você vai mudar de direção. Mas se a mente não mudar, você não muda de direção, mesmo que você faça um chororó tremendo. Então olha só, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te, muda de mente. Alguma coisa está endurecendo o seu pensamento, Jesus está falando para a igreja. Pratica as primeiras obras. Irmão, que singeleza, né? Uma pessoa quando sai do primeiro amor, ela fica grande, irmãos. Pessoas no primeiro amor são simples. O Elian vai pregar, meu Deus, que maravilha. O pastor vai pregar, meu Deus, que maravilha. O Tiaguinho vai pregar, meu Deus do céu. O Luciano vai pregar, misericórdia, só vitória, Jeová. Meu Deus, o Rian vai pregar, meu Senhor, que mistério, vamos lá. Mas daí a pessoa sai do primeiro amor. Sou pastor experiente, já li a Bíblia umas vezes, faz até biquinho, fica imponente, pensa tudo, muda tudo, irmãos. Eu não sou obrigado a ir na igreja para ouvir esses meninos falando. Josué vai pregar, o Gustavinho vai fazer dupla. Eu não sou obrigado a ouvir menino pregar. Irmão, parece que eu estou brincando, mas a grande verdade, estou dando exemplo exagerado aqui, mas a grande verdade é que
a não estarmos no primeiro amor vai tirar isso da gente. Essa singeleza. Quem que vai pregar hoje? Estou dentro, eu vou ouvir a palavra. Irmão Carlos vai pregar. Eita, já vamos lá, vamos ver quem já aprendeu. Já teve isso aqui. Oi? Teve gente que falou abertamente que não vinha com o pastor porque estava cansado de ver o pastor. Ixi, Não no caso do senhor. Em outras épocas. não duvido nada. Gente, tem coisas que eu estou vivendo aqui e agora. Aqui e agora que eu falo nesse tempo, né? Tem gente que, meu Jesus. Só que a gente faz de conta que não vê, vai olhando para Jesus. Por isso que a Bíblia diz assim, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu ouvi um testemunho também em um certo lugar, não posso falar por questão de vigilância, de um pastor, amigo nosso, gente boa demais, que falou: eu não vou em tal lugar porque em tal lugar não vai estar pregando tal pessoa e eu não vou perder meu tempo ouvindo qualquer pessoa. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, né? Pronto, se você sai do primeiro amor, se você deixa o primeiro amor, começa a faltar humildade. Porque o primeiro amor, irmãos, vocês já perceberam que a pessoa quando está no primeiro amor, ela fica meio bobona? Desculpem aqui a terminologia simplória. Mas... Famei? Oi? Famei. Boa, Tiaguinho. Irmãos, alguém aqui já pegou carta que escreveu para a namorada quando estava namorando, depois de alguns anos de casado? Irmão, eu peguei uma carta que eu escrevi para a Bia quando a gente namorava. Eu escrevi no samba, no óleo. Cheio de açúcar. Ué? Cheio de açúcar. Mas rapaz, pingava açúcar, né? Eu achei essa cartinha depois de tantos anos que a Biguinha guardou, irmão, lá no meio das coisas, agora sumiu. Eu achei, quando eu comecei a ler aqui, eu falei: meu Deus do céu, eu estava muita bestada demais. Mas naquela época a Biga também estava só no açúcar, né? Então ia responder na moleza também. Oi. Ei, aí, mano, depois você conta pra nós. Aí que bonitinho, o cara falou que tá guardado até hoje a cartinha que eu escrevi. Pastor, só siga o rastro da formiga sem contar carne de dom. Como é que é? Segue o rastro da formiga sem contar carne de dom. Pronto. Exatamente. Irmãos, agora por quê? Porque no primeiro amor você fica simples, né? Você fica. Desculpa o termo aqui, eu falo, você fica bom. Mas Deus se agrada disso. Daquele crente que chega, irmão, tudo, cadê aí? Oh, glória a Deus, oh Senhor. Deus me deu o privilégio, juntamente com a Abigail, os nossos filhinhos, que na época era tudo pitoquinho, né? Que nem nós temos hoje, de pastorear uma dupla de irmãs, né? Chamada Joana e Augusta. A irmã Augusta tinha 70 e poucos anos. A irmã Joana tinha 120 e poucos anos. A irmã Joana não enxergava. E ela tinha muita dificuldade para se movimentar. Irmãos, mas aquela velhinha tocou na minha vida de uma maneira muito linda. A irmã Augusta já era meio problema. A irmã Augusta, uma vez fui cantar na igreja, que eu fiquei, me arrepiou tudo, mas de medo, né? Tadinha. Aí já dorme no Senhor. Tudo serve de Deus. Olha, até esquecendo, mas também já foi tudo para agora, né? Mas a irmã Joana, irmão, que coisa linda, irmão. Aquela velhinha, uma lucidez tremenda, sempre no primeiro amor. Ela falava: pai, então passa aqui para você me levar para a igreja. Passava eu e Biga, quando nós compramos nosso carrinho, né, filho? Botava, era daqui ali na entrada da casa da irmã Elsa, a distância da igreja para a casa dela. Mas ela não aguentava andar, a gente colocava dentro do carro, chegava, colocava. A irmã Augusta, a gente estava toda alegre lá também, estava falando, mas a irmã Joaninha não. A irmã Joana, ela entrava silente, numa reverência, mas ela colocava a mãozinha assim, com os olhinhos fechados, porque não chegava, né? Quando ela pisava dentro da igreja, ela falava: oh, meu Pai, que gostoso estar na tua casa. Como eu estou feliz de estar aqui. Irmãos, todas as vezes que eu vi a irmã Joana falando aquilo, mexeu no meu coração. O desejo, o amor que ela tinha de estar na casa do Pai. O primeiro amor. Mas quando o primeiro amor desaparece da vida do crente, olha, hoje não vai rolar não, né? Hoje saiu o filme novo no cinema lá do Missão Impossível, nem saiu ainda, né? Mas saiu, vamos supor, saiu lá o filme novo, e eu não vou gastar meu tempo com ficar lá ouvindo uma hora o pastor com aquele leve, está no sono, não é nada. Vai jogar Brasil e México. Vai jogar Brasil, irmãos, crente que não aguenta ficar na hora da pregação, e eita, Jeová, não vou nem falar, porque daí a gente
comece a cutucar em coisas que estão acontecendo por aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês, e isso é para todo mundo ouvir. Irmãos, eu não creio em espiritualidade sem Bíblia. Eu não acredito em espiritualidade sem Bíblia, irmãos. Não adianta. Pode me falar o que quiser. Eu só vou crer em espiritualidade se tiver Bíblia, embasamento na palavra. Não é teu livro. Não adianta ter o livro e não estudar. Não ler. Não estou mandando direto para ninguém, não. Fala bem rapidamente que o tempo já foi. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo uma pré-aula da escola dominical para poder preparar a aula, né, que ia ter. O pastor estava explicando a lição e falou o seguinte, que muitas vezes a gente para fazer uma coisa do mundo a gente fala que é prazer, né? Mas para fazer a obra de Deus a gente fala que é sacrifício, ele fala que não entende esse tipo de coisa. Muito bem. Eu vou, quer ver? Aproveitar a palavra de Vinícius, só para terminar aqui, irmãos. Eu estou falando de coisas simples, para os irmãos entenderem mais ou menos o que eu quero conceituar. Irmãos, quantos esse ano deram uma oferta no culto? Vou beliscar dos meninos agora. Quantos aqui deram uma oferta em um culto de R$70? Quem? Quem deu? Mas agora eu vou perguntar. Quem nesse ano gastou mais do que 50 conto com a namorada em uma noite? Levanta a mão para mim. A Gustavinho está aqui, ó, corajoso. O Josué deu uma mexida no braço ali, né? Irmãos, eu estou brincando com eles porque eu sei, eles me contaram isso, né? 70 conto, pastor. Meu Jesus, amado, agora 60 conto. Pode falar. No mínimo 3 vezes no mês não pega namorado. Pois é. Só piora, viu? E só piora, exatamente. Eu falei para ele, vão treinando que depois que casar, daí o pagamento vocês veem, né? Irmão, vamos terminar aqui. A gente gosta de brincar assim, irmãos, para descontrair. A Bíblia diz que a doçura dos lábios aumenta em ensino, né? Porque é melhor que ficar dando bronca no povo aí. Mas vamos lá. Oi? Por isso que o Júlio tinha 3 empregos. 2. Pois é. Irmãos, vamos lá, vamos encerrar aqui, o tempo já foi. A Bíblia diz aqui, ó, no versículo 6, o Senhor dá a reprimenda, o Senhor elogia, reconhece, né? Depois dá a reprimenda. No versículo 6 ele diz, ele volta a elogiar, tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Eu quero terminar aqui. Irmãos, quem são esses nicolaítas? Alguns estudiosos acreditam que eles eram discípulos de Nicolau, que ensinavam algumas heresias. Contudo, a grande maioria dos estudiosos bíblicos não concorda com esse parecer. Então nós não temos muitos detalhes, nem bíblicos, nem dentro da história teológica, para dizer quem eram esses nicolaítas. Contudo, se entende o seguinte, que esse pessoal, esses nicolaítas, eles eram crentes, né? Estavam misturados ali, vamos dizer assim, só que disseminavam, espalhavam dentro da igreja doutrinas contrárias à santidade de Deus, doutrinas contrárias à Bíblia. Tanto que a Bíblia faz um certo paralelo entre os nicolaítas e o Balaão. Muito bem, Vinícius, exatamente isso. O Balaão. Agora, olha só, irmãos, o que os nicolaítas operavam? Segundo os estudiosos da palavra de Deus, alguns registros bíblicos, você pode encontrar nos livros e também nos artigos que tem na internet. Eu tenho alguns livros em casa que falam sobre isso. Eles disseminavam a liberdade sexual entre o povo de Deus. Aí eu vou perguntar para o Lu, será que nós tivemos nicolaíta aqui no Jardim Rodrigo? Oi? Tem não, né? Irmãos, nicolaíta é aqueles que falam o seguinte, nada, não é pecado não, pai. Não é pecado não. Então, além da liberdade sexual, eles pregavam também o sincretismo religioso. Irmãos, a palavra sincretismo quer dizer mistura, tá? Quando você mistura valores de uma outra cultura. E nós temos visto um grande sincretismo entrando dentro das igrejas. Irmãos, esses dias eu vi um vídeo que o camarada legendou muito bem, inclusive. Ele falou assim, igreja candomblé de Deus, candomblé, porque, irmãos,
o povo com aquelas roupas compridas, batendo na tabaca e girando dentro da igreja. E o povo achando que aquilo é espiritualidade. E aqui eu já estou falando, colocando minha cara a tapa. Irmãos, se não estiver embasado na palavra, sai fora desse trem. Sai fora desse negócio, que vai dar ruim. Vocês estão entendendo isso? Sincretismo, mistura. Então, irmãos, os cultos que eram para ser puros a Deus, cuidado aí, estão se misturando com cultura, infelizmente, do baixo espiritismo, às vezes do alto espiritismo, misturando cristianismo com judaísmo. Nós, irmãos, nós, Igreja de Cristo, somos absolutamente favoráveis a Israel, à cultura judaica de uma forma geral, né, mas ao povo de Israel. Só que, irmãos, nós não podemos misturar culto com cultura judaica. Cultura que eu falo, tem crente que acha que se ele orar sem talit, a oração não sobe. E olha que eu já quase passei por isso. Teve uma época que eu estava estudando hebraico, e já alguns anos atrás, e naquela época eu fiquei fissurado por comprar um talit, porque entrou na minha cabeça. Ah, não, eu também quero orar com talit. Imagina quando eu colocar o talit sobre a minha cabeça. Talit é aquele lenço de oração. Eles colocam sobre a cabeça, fecha aqui e fica lá se curvando diante do Senhor e orando. Talit é o lenço de oração, né? Muito bonito e tal. Mas agora tem igrejas por aí, irmãos, que não fazem uma oração sem colocar o talit. É um costume judaico, hebreu, né? Costume hebreu, não, judaico, israelita. E vou dizer para vocês, isso é sincretismo, irmãos. Nós vamos servir a Deus com a nossa cultura, na nossa simplicidade, na verdade com a cultura da palavra, sem misturanças. E cuidado com os nicolaítas que ficam dizendo para vocês que pecado não é pecado, tá? Tomar copão não vai agradar a Deus, não convém. Dar uns amassos na namorada ou no namorado, fora do contexto da palavra, não convém. Relacionamentos fora do casamento, não convém. Quer ver? Eu vou terminar agora. Irmãos, faz disso que eu estou para falar para os irmãos, eu estou esquecendo. Crente não faz festa junina, irmãos. E nem julina. Viu? Pastor, quer dizer, então eu não posso comer uma batata doce, comer um pinhão e tomar um quentão? Batata doce pode, pinhão pode, quentão só se for crentão, sem álcool. Faz um chá de gengibre, irmão, fica bom demais, né? Gengibre com como é que chama aquele treco lá? Oi? Cravo da Índia, não sei o que. Só não bota a cachaça, irmão. Batata doce é complicado, Mas por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, em muitas igrejas, eu estou colocando minha cabeça a prima aqui, mas olha só, em muitas igrejas é comum o povo fazer festa junina a caráter, né? Se caracterizar. Irmãos, pastor, não é permitido? A Bíblia diz, tudo é lícito. É permitido, claro que é permitido. Só que a Bíblia diz assim, mas nem tudo convém. E eu estou dizendo a vocês, irmãos, não convém para a igreja de Cristo. Nós somos chamados para ser diferentes, não para a gente se moldar conforme o mundo. Se for para a gente ficar, daí eu fico vendo aquele tarado, coloca a roupa lá, coloca o chapéu, pinta o dente, e tá, pastor, mas não é pecado. Eu não estou falando para você que seja pecado, estou falando que não convém. Não convém. E aí eu falei, estou falando hoje, estou falando para o Brasil todo, para quem ouvir pelo mundo afora. E seja o que Deus quiser. A igreja tem que ser igreja. Quando eu trabalhava, a gente era obrigado a fazer. Não era obrigado, senão você não vai embora. Mas quando eu chegava no dia de dançar a festa junina, eu marcava médico só para não me trabalhar. Aí, ó, estratégia. Foi estratégia de Deus, foi sábio, irmã. Parabéns. Irmãos, outra coisa, Halloween está entrando com tudo na nossa cultura nacional. Irmãos, Halloween é uma festa tradicional americana, Dia das Bruxas. Irmãos, fala sério, o que isso tem a ver com a igreja, o Dia das Bruxas? Aí tem crente aí até comprando docinho e botando na porta. Irmão, bota na porta, não traz para cá para nós dar para nossas crianças e falar que Jesus é bom, cura, salva, batiza e leva para o céu.
Amém? Chega, irmãos, que a hora já deu. Vamos embora, porque senão os crentes ficam bravos e que querem ir embora, porque amanhã ainda é dia de correria. Desliga aí para nós, Deus, por favor. Deus abençoe a todo o povo de Deus. Vamos agradecer.